Após 3 dias de conversações, Estados Unidos anuncia um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia para o Mar Negro. Polícia dispersa manifestantes que se reúnem pela 7ª noite consecutiva contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu. Ursula von der Leyen e António Costa instaram a Sérvia a cumprir as reformas necessárias num jantar de trabalho com Aleksandar Vučić. Manifestantes bloqueiam o trânsito na capital húngara em oposição a uma nova lei que proíbe eventos de orgulho LGBTQ+. O Parlamento Europeu cria grupo especial para estudar a crise da habitação. Explicamos como o Bloco tenta resolver o problema. Os Estados Unidos anunciaram que a Ucrânia e a Rússia acordaram um cessar-fogo no Mar Negro após 3 dias de conversações em Riad, na Arábia Saudita. Em declarações separadas, mas quase idênticas, a Casa Branca confirmou que Kiev e Moscovo vão garantir uma navegação segura, eliminar o uso da força e impedir que navios comerciais sejam utilizados para fins militares. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, clarificou a posição de Kiev, avisando que qualquer movimento de navios militares russos fora da zona oriental do Mar Negro violaria o acordo. O alto funcionário russo Grigori Karasin descreveu as conversações como muito interessantes, difíceis, mas bastante construtivas. Após as discussões, que não envolveram conversações diretas entre representantes ucranianos e russos, os dois países também se comprometeram a desenvolver medidas para proibir ataques contra instalações energéticas. O acordo parece mais um passo dado para o fim do conflito, mas subsistem dúvidas sobre o seu significado, uma vez que a Rússia já não detém o controlo militar do Mar Negro e que um corredor romeno garante atualmente a passagem segura de navios de carga civis. A Rússia lançou um ataque com cerca de 140 drones sobre a Ucrânia durante a noite de segunda-feira, atingindo 7 regiões do país. Várias pessoas ficaram feridas. Uma área residencial em Kherson foi uma das regiões afetadas pelo bombardeamento. Várias habitações foram danificadas, mas não houve registro de vítimas, segundo informaram as autoridades locais. Valentina conta como viu os tetos de casa caírem com a força dos ataques. У хаті були, спали. Перший прильот був, ми підскочили, в коридор побігли. І тут же другий прильот. У нас у кухні так вікна розчихнулися, потолки попадали. Ми в коридорі стоїмо. Мене всю затрусило, я оделася, вискочила, як зайшла, а тут оце таке. Do lado russo, o Ministério da Defesa disse na terça-feira que a Ucrânia tinha continuado o que dizem ser ataques deliberados de drones contra as instalações de energia civil da Rússia. Os ataques aconteceram quando em Riad decorriam as conversações com os Estados Unidos sobre um potencial acordo de cessar-fogo. Altos funcionários da Segurança Nacional dos Estados Unidos partilharam planos militares secretos com um jornalista. Por engano, adicionaram Jeffrey Goldberg a um grupo na aplicação Signal, em que discutiam bombardeamentos a posições dos Houthis no Iêmen. No início, o editor da revista The Atlantic não acreditou que a situação fosse real. Sounded like the people I know who are in this administration. Nevertheless, it wasn't until Saturday that I was reasonably certain that this wasn't a hoax, that I had actually mistakenly been included in a conversation of the Principals Committee, essentially the leaders of the national security community, including the head of the CIA, in this discussion. O secretário da Defesa dos Estados Unidos foi um dos que partilharam informações no grupo. Pete Hegseth tentou desacreditar Goldberg. You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again, to include the hoaxes of Russia, or the fine people on both sides hoax, or suckers and losers hoax. So this is the guy that peddles in garbage. This is what he does. Trump disse desconhecer o caso. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. Democratas e republicanos mostraram preocupação por informações sensíveis virem a público tão facilmente. O Conselho de Segurança Nacional disse que as mensagens pareciam autênticas e que estava a investigar como o contacto de Goldberg foi adicionado ao grupo do Signal.
Os protestos em massa na Turquia continuaram pela 7ª noite consecutiva esta terça-feira, com milhares de apoiantes da oposição a manifestarem-se frente à Câmara Municipal de Istambul em apoio ao presidente da Câmara detido, Ekrem İmamoğlu. A manifestação foi dispersada pela polícia. Antes, o presidente Recep Tayyip Erdoğan tinha deixado um aviso. Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum. Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. O líder do principal partido da oposição turca, a que pertence, İmamoğlu, visitou-o na prisão e esteve reunido com ele durante 2 horas. Detido no dia 19 de março por acusações de corrupção, İmamoğlu é visto como o principal desafiador do governo do presidente Recep Tayyip Erdoğan, que dura há 22 anos. A União Europeia instou a Sérvia a cumprir as reformas necessárias à adesão após meses de protestos recorde no país. O apelo a Belgrado foi feito na terça-feira, depois do presidente Aleksandar Vučić se ter reunido com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em Bruxelas. Vučić afirmou que a reunião abordou a atual situação política na Sérvia e o caminho para aderir à União. Razgovarali smo pre svega o strateškom putu Srbije u Europsku uniju i o tome koliko Srbija može i želi da bude posvećena. Ja sam rekao da će Srbija da bude apsolutno posvećena tom cilju i više nego što je bila do sada posvećena, ali sam rekao takođe da očekujem da uskoro ili imamo odluku o formiranju nove vlade ili imamo odluku o... A reunião gerou polémica na semana passada quando 32 eurodeputados exigiram em carta que von der Leyen cancelasse o encontro. O líder sérvio tem enfrentado uma pressão crescente no país com uma onda de mega-protestos que persistem há mais de 4 meses. Manifestantes contra a restrição do direito de reunião na Hungria e a proibição de eventos de orgulho LGBTQ+, bloquearam o trânsito em várias pontes de Budapeste na terça-feira à noite. Saíram à rua depois de o partido Fidesz, no poder, ter utilizado a sua maioria parlamentar de 2/3 para acelerar a aplicação da controversa lei. A implementação da nova legislação está a merecer as críticas de vários partidos da oposição. Az is egy disznóság, az is sok százezer ember jogát vonja vissza. De arról szól, hogy majd a következő neki nem tetsző tüntetéseket betilthassa, illetve arról szól, hogy ezeket a törvényeket könnyebben szankcionálhassa. A nova lei torna ilegal a realização ou participação em eventos que violem a controversa legislação húngara relativa à proteção das crianças, com as autoridades a afirmarem que podem, assim, utilizar ferramentas de reconhecimento facial para identificar os participantes em eventos proibidos. Vários partidos da oposição condenaram a lei, mas o recém-formado partido TISA, de centro-direita, que segundo diferentes sondagens é atualmente mais popular do que os partidos no governo, desvalorizou a questão. Pelo menos 24 pessoas morreram na sequência de uma série de incêndios florestais que estão a assolar o sudeste da Coreia do Sul e que estão entre os piores da história do país. Os fogos potenciados pelos ventos fortes já obrigaram à retirada de mais de 27 mil pessoas, estando atualmente os bombeiros e militares a trabalhar para extingui-los. Um antigo templo budista foi destruído, bem como casas, fábricas e veículos, tendo sido devastados mais de 43 mil hectares de terreno. A Comissão e o Parlamento Europeu viram atenções para a crise da habitação no Bloco dos 27. A situação é crítica. Por um lado, há o aumento dos preços dos imóveis. Por outro, nota-se uma escassez na oferta. Entre 2010 e 2023, as rendas aumentaram em média 20% e os preços dos imóveis 50%. No mesmo período, os custos de produção no setor da construção subiram 52%.
We are certainly looking at the role of short-term rentals. On one hand, it's a great possibility for people to go see each other's countries, for people to have an income to rent out a room or a home for a limited time. On the other hand, it does lead to huge problems in some cities where people are forced out more or less of their homes so that they become a business machine, so to speak, instead of being a normal home. Em cima da mesa estão o financiamento europeu para a habitação social e a criação de uma plataforma de recrutamento pan-europeia para combater a escassez de trabalhadores na construção. O Parlamento criou recentemente um grupo especial sobre o tema que deverá apresentar recomendações à Comissão no prazo de um ano. Seja como for, está formada à partida uma convicção. Não existe solução única para garantir o acesso à habitação a preços acessíveis na União Europeia. There can be areas where the problem is more demand side, other areas where it's more of a supply side, the type of supply varies. There are places where new construction is unthinkable and you really need to work on existing infrastructure, retrofitting, renovation. There are areas where you could actually alleviate the problem by constructing. So I wouldn't have one size fits all recipes. A idade média com que os europeus saem de casa aumentou dos 26 para os 28 anos. A habitação não é uma competência direta da União Europeia. A margem de manobra em Bruxelas é, por isso, limitada.